Caminho, Verdade e Vida, lição 67, os vivos do além. O quê? Os vivos do além. E lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 30, está assim: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Isso aqui ele está falando lá no Monte Tabor, quando ele conversa com ele, Moisés e Pedro. Aqui está dizendo que é Lucas, deve ser Pedro, passou para Lucas e Lucas narrou isso, porque estava Pedro e André, aí aparecem os espíritos e Pedro fica meio desnorteado e pergunta: faço mais barracas para ele também? Aí Jesus: o espírito não precisa de barraca, Pedro. Então vamos ver aqui o que Emmanuel fala sobre isso. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades regressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar a fé. Não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade. Portanto, os amigos do outro mundo que falam com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Que assim seja. Eu sempre pedi a Renata para fazer a prece, pode ser, né? Sim. Senhor, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez participando desse estudo, que possamos ouvir, possamos prestar atenção, Senhor, e principalmente colocar em prática tudo que aqui for falado, for escutado pelos nossos irmãos que vêm aqui nos dar a palavra, passar mensagens, nos ajudar no nosso dia a dia, que possamos conseguir, Senhor, levar para casa, para o nosso lar, passar adiante. Obrigada por tudo, te peço por todos que não puderam vir, que possam estar bem, que possam receber a bênção, a paz, que for recebida nessa noite de hoje, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Vamos então iniciar aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 23, capítulo 3. Foi uma parte que tu leu ali que eu não entendi. Fala aí. Agora já fechou, não sei nem qual é a página. Agora deixa, depois a gente vê isso aí. Agora. Pode ver. Tá. Então tá. Primeira parte, capítulo 3. E o título desse capítulo é Método. E é o versículo, é o item 23. Não falaremos senão para lembrar de uma 4ª categoria. Então ele está aqui nesse item 23 falando de uma 4ª. Mas
estudo passado não foi do 22, não. Que no 22 ele fala de uma terceira categoria de materialista, que é os incrédulos de má vontade. E nesse item aqui ele fala dos incrédulos interessados ou de má fé. Esse interessado não é interessado na ação, no espiritismo ou na vida espiritual, interessado em barganhar, em ganhar alguma coisa pela doutrina que eles estão hoje ali professando, né? Largar aquela doutrina ia dar prejuízo financeiro. O palestrante, né? O palestrante evangélico que demonstra uma boa intenção, mas na verdade vai perder a teta. Então ele fala, não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos a dos incrédulos interessados ou de má fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Nada há a dizer, como nada há a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos para desculpá-lo a boa fé e pode-se conduzi-lo provando seu erro naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir-lhes os olhos e mostrar-lhes, talvez às suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque não podendo impedir que a verdade se derrame, serão arrastados pela torrente, e com eles os interesses que acreditavam salvaguardar. Então, isso aqui eu fico vendo às vezes, comentário naquela Maria Gabriela, ela falando com o padre Fábio de Mello, e ela colocou assim bem claro, como é que você pode não aceitar a reencarnação? Eu Não. vi também. Viu? Aí ele vai lá, põe lá o ponto dele, e eu fico assim, cara, isso é um teólogo, o cara deve ter estudado um pouco de tudo, o cara tem base, como é que ele não consegue entender isso? Não consigo entender, de repente. Não, mas aqui está dizendo, não, às vezes conscientemente não entende não. é verdade. Não entende não. Ele está tão massificado naquilo e o interesse também é tão grande porque ele está na festa. Ele está ouvindo a música e dentro do movimento. Ele não consegue botar outra mensagem ali porque o interesse dele está dentro, a razão dele está dentro e tudo está dentro. Ele não consegue arrumar espaço para colocar. O que é claro para mim, para você, para ele não consegue identificar aquilo e começa a colocar muitos argumentos, até de Santo Agostinho ali, para consolidar o que ele acha. Mas aquilo tudo foi manipulado também pela igreja. A gente não sabe nem se 100% foi aquilo que Santo Agostinho falou, né? É, porque foi tantas vezes tudo... Tradução, isso aqui. E Santo Agostinho, eu acho que ele viveu no século XVI ou XVII. Pô, a impressão começou lá em Gutenberg em 18, eu acho, né? Quer dizer, 2 séculos depois. Hoje a gente põe no HD e guarda, né? Mas ali era como? No boca a boca mesmo. Então, quer dizer, 2 séculos no boca a boca, porra, imagine como é que ficou aquilo lá depois. É muito complicado. Muito. Então, vamos aqui no capítulo 16, alusivo a esse item que a gente leu agora, o item 23 do Livro dos Médiuns, progresso. Cabe-nos falar sobre a lei que tudo impulsiona para frente, que se chama progresso, e que sempre se encontra em conexão com a ordem. Acompanhando o progresso, a mediunidade avança, clareando-se cada vez mais e aprimorando-se em todos os rumos para melhor revelar as particularidades das leis universais. Através dela, os seres encarnados encontrarão os meios mais
acertados de trabalhar, buscando no coração os sentimentos mais puros na fonte divina do amor. O materialista, hoje ou amanhã, entrará no desencanto das suas falsas afirmativas. Materialista é quem vive na matéria. Quando passar para outra escala da vida, pela força do progresso, já pensará de outra forma, por respirar em outra dimensão. A criança pensa de um modo, o jovem de outro, e o homem maduro, adulto, alcança diferentes meios de sentir a vida. Ele fala aqui de uma forma meio genérica, né? Ou meio totalitária, mas não é muito bem assim que a gente vê aqui, né? Muita gente vindo aqui mais ignorante do que o próprio encarnado aqui, né? Eles estão ainda acreditando que estão encarnados, que vivem ainda, só que mudou, foram abduzidos, ou sei lá, agora essas igrejas colocam cada situações para justificar uma opção de coisas, e eles caem naquela crença do lado de lá e acham que a vida continua. E falando com o materialista, na lição passada, e ele dá aqui até um toque, a gente tem que entender, quando conversar com o materialista, primeiro, puxar a razão, para ele se confortar com a conversa, de que não se falar de plano espiritual, e sim do material, que nós somos espíritos investidos em carne, e explicar que dentro do nós temos aqui um conteúdo ou um agente que é extra-matéria. Então, explicar ele a diferença entre alma e espírito. A alma é o espírito encarnado e espírito em si é ele fora da roupagem de carne, né? E aí, dali, começar a situar ele no que ele está vendo e fazer essa distinção, né? Para depois começar a falar do plano espiritual. Então vamos continuar aqui o que o Miramês continua a falar. A reencarnação nos leva sempre mais além. Cada vez que tomamos um corpo físico, vamos deixando para trás o que não mais nos convém viver nem pensar. Isto está na lei do crescimento espiritual. Todos emergimos da simplicidade e da ignorância, porém não ficamos lá. A lei de Deus quer que despertemos nossos valores morais e espirituais, guardando em nosso íntimo pelas mãos de Deus. Como negar o que o Criador estabeleceu na criação? Como negar a própria criação visível, se não fomos nós que a fizemos? Como já falamos, os que negam são muitos, no entanto, eles vêm de um só rebanho, aquele que ainda não despertou os sentimentos de amor no coração. Então a gente tem que entender esse processo que viemos só de um só rebanho, mas por que eles estão com um pensamento totalmente diferente? Porque eles dão atenção, eles viveram situações bem pertinentes à cultura, à crença que eles adotam, e a gente diferente. De repente, um problema psicológico, um problema físico, fez a gente conotar as informações de uma forma diferenciada, e eles não, né? E aí eles vão cada vez mais trilhando nesse conceito materialista. Os valores espirituais neles ainda dormem, entretanto, o tempo deverá convencê-los de maneira que eles passem a sentir a verdade, que tem o poder de libertar, iluminando a simplicidade e livrando-se da ignorância pelo saber. A doutrina dos espíritos repousa sobre bases religiosas, guardando no seu seio uma abrangente filosofia de vida, em proporções científicas sem par, porque estuda, pesquisa e sente os caminhos da vida na teoria e na vivência. Pô, que definição bonita, né? Muito? Porra. Isso aqui, se eu me aprofundar muito, eu até me emociono. A mente humana cresce com o progresso
requerendo ideias novas e mais lógicas, como sendo alimento para a alma e força para o prosseguimento na sua jornada. Vou dar uma parada aqui para comentar um estudo que eu li ontem, que eu até fiz uma meditação em cima de situações que eu criei sábado passado, domingo passado, mas que eu vejo ali uma certa diferença. Mas o livro lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, eu acho que é o antepenúltimo item de estudo do livro, e ele coloca que teve uma palestra no plano espiritual chamando os 1000 representantes de caça espíritas. Representantes, no caso, não era só os presidentes, eram os palestrantes, eram os presidentes, as pessoas formadoras de opinião. E aqueles 1000 que eram os mais, assim, divulgados na doutrina, conhecidos na doutrina, participaram dessa palestra no plano, em desdobramento, né, no plano espiritual. E ali se colocou que o maior problema que está tendo ali é uma superioridade espiritual que eles se autodenominam. E colocou uma porção de situações que vinham acontecendo. E mostrando que a gente tem que ter um pouco mais de disciplina e trabalhar muito mais a mensagem do amor do que a mensagem filosófica. Compreendendo os entraves que dá, o caminho que se chega ao outro lado. Não é só chegar e ignorar as situações, bom. Mas ela coloca que isso aí é uma coisa que está acontecendo muito dentro do grupo espírita no Brasil. E aí tem essa mensagem do Bezerra de Menezes, a atitude de amor, que é a palestra em si, ele narrando. Ele estava presente nesse estudo, né? E aí ele fala ele faz isso, quem faz a palestra é um tal Cícero. E está lá presente o Bezerra, aquela Maria Cravo, Maria não sei o que lá, Cravo, que a gente estuda aqui. E aí ele mostra isso tudo. E o problema do espiritismo, que ele nos fascina tanto, esse lado científico, esse lado filosófico, e eu comprei quase toda a coleção dessa Hermance Dufour, porque ela mostra a necessidade de a gente não perder o foco. E o foco é trabalhar a amizade e o amor coletivo, né? Então, coloca aqui de uma forma mais lógica, né? Requerendo ideias novas e mais lógicas, mas a gente vai entrar como começou o espiritismo lá na Europa. Frio, muito cientificado, mas pouco humano, pouco assistencialista, pouco amável, né? O assistencialismo aí eu não coloco nesse de assistir financeiramente, assistir espiritualmente, né? E ela coloca que está se trabalhando pouca comunicação mediúnica dentro das casas espíritas e muito estudo. Aí ela faz uma colocação que antigamente se trabalhava mais a comunicação vinda dos espíritos e menos um pouco a assistência espiritual em si, né? Eles vão te dando um suporte, vão te assessorando, te poldando para você não cair para o outro lado mais frio, né? O espiritismo a nenhuma ideologia combate, nem perde seu precioso tempo em desmerecer quem quer que seja, como outras atividades espiritualistas, mas dar seguimento, sustentando a existência de Deus, da alma e a comunicação da mesma com os homens. Isso não é novo no mundo, mas somente agora, com a doutrina espírita, revivendo Jesus. A educação do mediunismo se processa com mais facilidade,
Esse mediunismo aqui, como disse nas lições anteriores, é essa mediunidade como era anteriormente, né? Mais sustentada, mais podada pelos espíritos. O mediunismo se processa com mais facilidade, sendo estudada amplamente nos livros da codificação de Allan Kardec. Nós, os espíritos desencarnados, por ordem de Jesus, estamos difundindo essa doutrina, mesmo dentro das nossas limitações, para que os homens entendam o mestre dos mestres, passando a copiar a sua vida. É interessante isso, né? Porque Bezerra de Menezes fala nessa palestra lá que ele teve que frequentar muitos centros de Umbanda, porque ele não encontrava porta aberta nos centros espíritas. Porra, olha que coisa, né, mano? Vai falar isso dentro de uma casa espírita ícone aí. Para falar que não era o Bezerra. Ele teve que frequentar os centros de Umbanda. Passar as informações que sentiu ali, uma passividade, uma forma de reverberar a mensagem que ele ia passar. Teve um aceite melhor. Ir lá no centro espírita, no caso é ficar logo na parte do filosófico, do mais científico, e esse lado mais, trabalhar mais o emocional do coletivo, ia ser deixado, fraternidade ia se deixar de lado, né? Os que deixam a doutrina dos espíritos por sofrerem decepções com algumas pessoas não estão compreendendo a missão do espiritismo. A doutrina dos espíritos não se encontra nas mãos das pessoas, nem sobre a orientação de organizações espíritas, mas dos espíritos benfeitores que a dirigem em nome de Deus. É interessante a gente colocar, dar uma atenção nesse pedaço, para também ver, não ser tão rigoroso de um lado, mas também não ser tão relaxado do outro. Que a gente está entendendo que a gente está numa casa aqui que é uma amalgamada, uma mistura de espíritos, né? Não só vem espírito superior, pelo contrário, uma vez um cara veio me dar um papelzinho do nome do pai que morreu, isso aí na época da Rogéria aqui, que veio o antigo patrão, veio da comunicação, que ele me deu um papel, o supervisor. Falei, vem cá, como é que é o teu sogro? Ele é igual a você? Adora umas garotinhas, novinha, adora uma jogatina? Não, o cara é quase um santo. Ele é família, ele é... Ih, rapaz, não perturba, se o cara morreu agora, deixa ele um pouco. Não entra nessa desse medo que os evangélicos colocam. Não. Deus é pai, para ele morreu. Eu não vou querer lá quebrar ele com as minhas filosofias. Deus é pai. Deus não é padrasto. Então, se ele é ali, ele não está perturbado. Lá o Santa Rosa veio porque ele estava, ele bebia, ele tinha problemas aqui, ele atrasava nosso pagamento. Por isso que lá na hora eu fiz uma prece por ele, porque eu sabia que ele devia estar no lugar brabo. Agora, se o cara é todo certinho, tem a mulher, deslize, todos nós não, cara. Agora, o cara ruim, o cara que também está ali, sabe, está viciado e não quer mudar, aquele ali é o agente prego, tem que levar na cabeça. Aí deixa mais tarde vai vir comunicação, se de lá quiser. Aí ele foi e esqueceu. Então a gente tem que entender que aqui tem muitos espíritos inferiores, como a gente vê aqui. E a gente tem que ser, se a gente está aqui para ser o medianeiro, a gente tem que procurar cada vez ser melhor do que ontem foi. E entender que nós somos espíritos, mas nós estamos numa consciência, os desencarnados e os encarnados, num mundo material. E está muito ainda turvoso, nebulento, do que é real e do que não é real. E a gente tem que entender o que eu posso fazer para não ser uma massificação de mensagem errada para aquele irmão. Pelo menos na hora que eu sei que eu vou ter um contato mais direto.
Pelo menos na hora que eu sei que eu vou entrar na casa espírita. Ali eu tenho que me regrar, me policiar, ou se o orar e vigiar tem que ser constante lá fora, aqui dentro tem que ser maior ainda. Porque aqui a gente está se colocando, sentou aqui, é encarnado, está aqui, os perturbados vão achar que a gente é ícone, é referência, é qualquer coisa. Então, que a gente possa ter a força de vontade de pelo menos passar aqui desapercebido. E não falar lá, aquele ali está assim, eu também vou estar, aquele ali falou aquilo, eu também vou falar. Então, de alguma forma a gente vai ser referência. A doutrina dos espíritos não se encontra nas mãos das pessoas, nem sob a orientação de organizações espíritas, mas dos espíritos benfeitores que a dirigem em nome de Deus. Ela rompe barreiras e cresce em todos os rumos, educando e instruindo as criaturas, por ser de origem divina. Para melhor compreender, observemos que quem a sustenta são as mensagens e os livros que vertem da espiritualidade superior, a mudar a vida dos homens, mostrando a eles o Evangelho em espírito e verdade. Os médios que são, muitas vezes, injuriados, maltratados e perseguidos, desde que acompanham o Cristo a serviço de Deus, nós lembramos o que disse Paulo: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, para dar o exemplo de discípulo do Mestre em todas as circunstâncias da vida, porque o progresso nos diz que devemos melhorar e não apenas falar muito de Jesus, mas vivê-lo em todos os instantes de nossa existência. Ai, que coisa linda, hein? Essa Miramês, a facilidade de passar a mensagem aqui. O problema todo é que isso aqui fica sendo uma filosofia, porque a gente sai ali e já muda o que é o nosso objetivo. A gente já pensa na festinha, já pensa em tudo. E a gente esquece que o mais importante é o orar e vigiar, é a reforma íntima. Quando eu abordar alguém, o que eu vou falar com ele? Qual é o tipo de conversa que eu vou iniciar? É produtiva? Não é produtiva? Incita ele ao trabalho da religiosidade ou do materialismo? E a gente perde, acaba esquecendo dessa prioridade, né, que temos que dar. Ainda mais nós, depois dos 30, já estamos mais perto do túmulo do que do berço. Então vamos levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. E com isso comungar com Ele. Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, aqueles irmãos de 2000 anos atrás, recebendo a mensagem e não dando atenção. Recebendo a mensagem e dando atenção ao quanto tem no bolso, ao quanto projeta a sua ascensão pessoal, profissional, social, e esquecendo de dar prioridade à vida verdadeira. Censuramos sobre não falar mortos ou desencarnados, ou isso ou aquilo, mas no nosso dia a dia, a pouca importância que damos à nossa reforma íntima nos rotula de hipócritas, de brincalhões em assunto sério.
que essa certeza dessa verdade que o Senhor nos trouxe possa ser estigmatizada, marcada em nossa consciência, com uma mensagem bem grande e pesada. Em cima dessa intenção, em cima de tudo que foi estudado e discutido aqui, agradecemos por tudo que recebemos e que está por vir, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. E assim, em nome do Mestre Jesus, damos por iniciado essa fraternidade entre irmãos, mais uma vez, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja.
Carlos, pedi para você fazer uma prece. Tem um espírito aqui dançando aqui dentro do salão, de uma mulher que está vestida com roupa de cigana, ela está com uma garrafa de vinho, uma taça na mão, e rindo muito, dançando e rindo, dando, dançando e rindo. Então vamos participar dessa festa com a sua irmã. Que a paz esteja contigo, minha irmã. Que você possa se conscientizar que a tua alegria é a tua alegria, mas a casa pede um outro comportamento. Nós estamos aqui também alegres com você, mas sabemos que aqui não é lugar de dançar, e sim de vibrar de uma forma também alegre, canalizando todo esse frisson ou essa perturbação de alegria focado ao Criador, trabalhando, canalizando isso
para o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e o nosso médium que aponte ao Pai, Cristo Jesus. Que você possa agora compreender que você está na contramão. A alegria é positiva, mas a dança, a algazarra, o ambiente não é próprio, pois aqui se encontra pessoas precisando de silêncio, de tratamento, de concentração. Fique na paz e que você possa também ser um movimento de paz para os outros. Só recebemos o que damos, irmão. Que assim seja. Carlos, o irmão está dizendo assim, que os que estão caminhando para as reuniões, para a casa espírita, que estão buscando cumprir com seus deveres, que orem muito pelos irmãos que não estão conseguindo chegar até as casas, não é só aqui, são todas as casas. Irmão, Só queria concluir dizendo o seguinte: muitos irmãos espirituais, muitos irmãos desencarnados, em ato de perturbação, meus irmãos. E muitos médios perturbados. Então não custa nós pedirmos com carinho aos nossos irmãos para fazer esse esforço de estar presente nos trabalhos mediúnicos. Não só dessa casa, não é um problema só desse grupo, são de todos os grupos que se dedicam ao trabalho de assistência espiritual. Sabemos que ninguém está largado, ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Mas sabemos também que é nosso dever, como irmãos, de orarmos por eles e, sempre que possível, através do diálogo, procurar fazer essa colocação. Muitos espíritos em ato de perturbação, muitos irmãos médios também em ato de perturbação. Me desculpe, meus irmãos.
Não tem nem que pedir desculpa, porque isso é uma constatação. Isso é uma realidade. O planeta hoje está perturbado. Mas a gente tem que entender as prioridades de cada um. Podemos, sim, pedir de uma forma aleatória, pois intervir na vontade de cada um de uma forma a eu achar o que ele tem que achar é um tanto meio magia negra, meio macumba. Todos nós somos filho do Criador. Todos nós estamos passando por escolas e escolas de aprendizado. Sabemos que há também uma luta dos nossos irmãos que querem o contingente elevado nas suas dimensões. Mas o que podemos é só vibrar a que todos possam compreender, porque de fato, como eu posso querer algo para alguém se eu ainda não sou tão uniforme, tão constante? Eu me perturbo no que eu quero. Os outros estão perturbados em quê? Se a maioria fala que o que querem está na contramão do que eu quero. E aí é o lado pedagógico, amável, saudável, melhor dizendo, do sofrimento. Que essa claridade que aqui é jogada, é jorrada, é distribuída todo final de semana, possa ser mais bem aceita por aqueles que querem. Possa ser adquirida, possa ser trabalhada, possa ser ampliada dentro de cada um daquilo que querem. Muitas pessoas falam de prosperidade, mas o que eles querem é dinheiro. O que eles querem é vida mansa. O que eles querem é ser levado no colo. Mimo. Como trabalhar o psiquismo de uma pessoa que quer uma coisa e outros que acham que estão na seara do bem, no caminho da luz, e de repente estão no caminho da idolatria do ego. Que a paz do Mestre Jesus, que não é a paz do mundo, possa ser querido por todos nós. Que assim seja. Posso ler aqui, Carlos? Pode, ficar à vontade.
um espírito aqui muito revoltado. Ela fala assim: eu quero saber quando vocês vão me enxergar aqui, neste estado que me encontro, num verdadeiro inferno. Vocês não são os santinhos de Jesus? E por que ainda não me ajudaram? Ficar aí falando é fácil. Quero ver é estar aqui, toda cheia de feridas, com mosca posando e apodrecendo. E aí, vão me ajudar ou só vão ficar aí dialogando entre vocês? Então vamos todos aqui mentalizar essa irmã, visualizar o sofrimento no qual ela está passando. Que o que ela está passando a gente vai ver muito aqui no plano terreno encarnado. Eu que saio com muita gente, vendedores, e vou a comunidades pobres, vejo isso constantemente. E vamos ver o argumento que ela coloca. Minha irmã, que a paz, que você não sabe nem o que é pelo jeito, que você não sabe nem como conseguir pelo jeito, possa encontrar a porta aberta no teu coração. Irmã, me desculpe a franqueza. Como você, eu vejo muita gente. Como você, eu vejo aqui, até aqui dentro da casa espírita, amigos, amigas, querendo que o SUS o facilite, que o Bolsonaro saia da política, que o Lula faça isso, que o fulano faça aquilo. Todo mundo quer um auxílio externo. E nós aqui, como você rotulou, os queridinhos de Jesus, espero que você esteja certa, porque eu também me encontro em infernos conscienciais no meu trabalho de reforma íntima colossal. Você pode não acreditar, mas é colossal. E eu sei que eu sou Deus, como você é Deus. Eu sou Deus no meu mundo. Só que o tempo é de Deus. O Deus que está me dando todas as ferramentas. Mas a maturação vai depender do meu esforço, do meu trabalho, do meu querer. Nada é de graça, irmão. Nada é de graça. Que você possa ter agora as ferramentas para lutar contra a sua miséria, que é o mundinho que você colocou. Você, como eu disse aqui sobre prosperidade, você não quer prosperidade, você quer dinheiro, você quer comida, você quer ser levada no colo. Nesse estágio que você se encontra, é um estágio já bem agressivo, de falta de amor próprio. O que eu posso fazer com você, irmão? Você quer que eu materialize já uma suíte? E ali você receba na bandeja de prato o alimento? Que você seja adorada, idolatrada por muitos que estão ao teu redor? Isso depende da sua postura. Nesse mundo animal no qual vivemos, o dando para receber não é relativo. É cristalizado ali pelo quanto você me dá e quanto você quer. Nesse escambo, valorize o que é seu. Valorize o que você tem. Venda de uma forma bem sábia, bem inteligente. Você está doente porque você criou a doença. É teu psiquismo que criou. As moscas estão posando, que até essas moscas foi você que criou. Esse mundo no qual você está hospedado
É a casa do pai que você mais achou atraente. O problema não é o teu pensar. Você vai dizer, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E é verdade. Consciencialmente você não quer, irmã. Mas o teu sentimento grita para isso. Você se culpa, você se julga a pior das pessoas. Você vibra da pior forma, irmã. Se eleve. Levante agora e ponha essa roupa bonita, que é a roupa de ser filha do Todo-Poderoso. Como começa isso, irmã? Sonhe. Porque tudo é pensamento. Sonhe mais. Que sonhar vai te dar ânimo para mais tarde pensar de forma positiva, de forma mais altruísta, de forma luminosa, que tudo é pensamento. Mas pensamento que tem a chancela do sentimento, do coração, da razão, que você possa agora se conscientizar realmente que você é filha do Todo-Poderoso, mas você renega tudo isso por um trocado, por uma farofa, por uma cachaça. Que coisa pequena. Que de hoje para frente você possa abrir uma porta bem larga no teu coração para passar o amor do Cristo. Fique na paz, meu irmão. E assim, nossos irmãos, estamos chegando ao término desse encontro. Só temos a agradecer a todos aqueles que aqui formataram, deram suporte e depois nos assessoraram para esse desfecho de inteligência, de gente que ainda não é perfeito, mas entende que a perfeição está dentro de nós e temos, de forma desesperada, temos que trabalhar para não entrar nesse lado lamentável de um psiquismo doentio, sofrido por conta própria. Que a paz do Mestre Jesus, já que tanto mensurada, tanto pedida, possa ser uma realidade na consciência de todos aqui encarnados e desencarnados. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse banquete espiritual, rogando muitas graças ao Criador. Que assim seja. Acho que você aceitou, Carlos, porque a influência que eu estava era muito ruim e eu melhorei. Para o bem dela, que ela possa ver as coisas de outra forma. Né? E aí, todos bem? E aí, Valdemir, tudo jóia? Tudo bem. Tudo bem, Tânia? Tudo, agora tudo. Tudo bem, Renata? E aí, Manel? E aí, Deizinha? Deu nenhuma comunicação não, Deizinha? Porra, estava aí que nem o Chico Xavier, pensei que tu ia vir uma mensagem forte aí. Ó. E aí, Pedrão, tudo jóia? Fala para ele que vem no coração, né, Deus? Ah, então. Tem que ter essa... coisas estranhas, mas não sei se diminui, se é coisa minha mesmo. Mas você é baú? Bota pra fora, Fala, Deise. Deus. Fala o que sentiu. Pode falar, fica à vontade. Fica à vontade. Sobre esse negócio dela, sabe? Eu consegui meio que sentir o que ela estava sentindo, sabe? Eu consegui acabar me envolvendo, sabe? Eu consegui sentir o que ela estava sentindo. Aí eu fiquei uma coisa assim. Eu foi bem rápido, sabe? Aqui na casa meio que espírita, materializar o que ela estava sentindo. aqui na casa espírita, é o local de trabalhar isso. Em casa, na rua, com coleguinha, na escola, não. Mas aqui é o local de você trabalhar isso.
Então vamos à comunicação. E nessa hora pedir a Papai do Céu É. que possa, né, assistir essa criatura. Né? Já foi assistida. Tem um recado aqui, deixa eu ver se eu consigo ler, né? Que a gente vai escrevendo aqui na correria. Observa o sol sobre tua cabeça. É ele quem garante a vida do teu corpo. Reclama, pois, um tanto menos e agradece um pouco mais. Clamamos a atenção, o carinho e o respeito do próximo, mas quase sempre olhamos para o próprio umbigo, não damos a menor atenção que o filho, o cônjuge, o amigo e principalmente o inimigo nos solicitam. Cobramos o carinho daqueles que formam o nosso círculo de amizades, mas quantas palavras ásperas lhes dirigimos, quanta brutalidade no gesto ou mesmo a agressão com atitudes que um amigo não deve ter para com outro amigo. E o mais grave, tantas vezes exigimos o respeito dos outros. Ai, meu Deus. O respeito dos outros. Aí tem uma palavra que eu não entendo. Quando eles simplesmente estão a revidar a forma de respeitosa com que os tratamos. Não reclamar não significa deixar de colocar aquilo que nos é de direito, assim como ser grato significa reconhecer os muitos benefícios com que somos abençoados a cada dia de nossas existências. Muito legal. Aí aqui diz assim, tem uma quadrazinha que fala assim: trabalho no campo do bem, servir com Jesus, dar sem olhar a quem, para se sentir feliz. Tem outra ou foi só aquela? Não tem. Então, vamos a elas. Senhor, muito obrigado, mais esta oportunidade de aqui estar e fazer parte deste banquete que o Pai nos preparou para esta reunião. Só sei que a cada dia eu fico mais acho que é isso, da força do amor que se é passado a todos que aqui se encontram. Peço permissão ao Pai para poder ter esta liberdade de estudar estas máximas que aqui sempre nos é ofertadas. Creio que tudo o que aprendemos só nos leva a uma consciência de que esta doutrina de Jesus nos deixa só, não nos deixa só. Seria a forma perfeita de nos preparar não só para esta vida na matéria, mas sim para o depois daqui, pois temos a certeza que estamos na reta do melhor, que é o amor que o Mestre nos ensinou. Muito bem, e exemplificou, pois esse
era o objetivo dele. Como eu tenho muitos que aqui vêm há um bom tempo para estudar junto a todos vocês. Sei que a parte encarnada é pouca, mas digo que é o mais que suficiente para a realização do trabalho. Caso esta casa estivesse lotada de encarnado que não vibrasse na mesma sintonia, este maravilhoso trabalho não teria o êxito que tem. Obrigada, amigos e irmãos, pois esta porta está sempre aberta, dando a oportunidade de trazer o conhecimento a muitos que partiram e não se deixaram ter este tempo para se educar espiritualmente. Fiquem na paz do Divino Mestre e que o amor que se é colocado em cada reunião permaneça sempre. Aí tem outra aqui. Eu fico sempre aqui no cantinho e ouvindo tudo. Ainda não tenho as condições de falar muito sobre o que vocês estão estudando, porque não tenho o saber necessário para dar alguma pitada do que aprendi. Mas creio eu que um dia chegarei aqui e vou poder somar com todos vocês, pois eu fico muito atenta nas leituras que este moço aí faz. E digo mais, este senhor que está sentado na cadeira, ele já me viu aqui e eu era, na época, um farrapo humano, mas hoje eu já posso dizer que sou um espírito errante, sim, mas não aquele lixo que eu era antes. Muito obrigado por poder estar aqui com vocês e ser recebida com muito amor e carinho. Que Jesus possa dar força a vocês para continuarem assim, com amor no coração. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz,
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz.